Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Franchise, o podcast da ABF. Eu sou Carol Graciani, diretora executiva aqui da entidade, e hoje temos um episódio especial, dedicado a um tema fundamental que é o do presente e o futuro do nosso setor, que é a representatividade feminina do franchise. Lembrando que este podcast é um patrocínio da Suits, uma plataforma que oferece diversos recursos para a gestão de redes e franquias e filiais, com mais de 25 módulos integrados. Quero já aqui deixar meu agradecimento ao Rodrigo Caetano, nosso super parceiro da Suits. Contamos com você, hein, Rodrigo, em 26. Antes de iniciarmos esse nosso episódio, temos visto muitas atrocidades contra mulheres. E eu quero aqui reforçar que celebrar líderes femininas no franchise também é denunciar uma realidade dura. Enquanto muitas avançam, algumas ainda são silenciadas. Então que hoje as vozes dessas nossas convidadas que estão aqui na nossa mesa inspire coragem, proteção e mudança. Muita mudança. É disso que a gente precisa. Seguindo aqui então para o nosso franchising, esta conversa nasce a partir de uma obra que se tornou um marco para o nosso ecossistema, que foi o livro Mulheres do Franchising, edição Poder de uma História. O volume 1, que agora foi lançado, nós já estamos na produção do volume 2. Quero também aqui agradecer a querida Andréia Roma, CEO da editora Líder, quem nos convidou para participar desse livro, junto com a Elaine Belavari, coordenadora da edição. A obra reúne relatos de diversas mulheres que compartilham suas trajetórias, desafios e conquistas. Ou seja, histórias que revelam como a atuação feminina tem sido determinante para a evolução do franchise brasileiro. O livro também destaca coragem, inovação, visão estratégica e capacidade de transformar negócios por meio de sensibilidade, relacionamento e gestão. Muita gestão. E essas narrativas dialogam diretamente com os resultados da pesquisa da ABF, que nós fizemos sobre a presença feminina no franchise em 2024. Então, que mostra um cenário de avanço, inclusive. As mulheres representam 57% das pessoas nas redes franqueadoras. E em cargos de liderança das franqueadoras, a presença feminina chegou a 29%. Então, um crescimento muito expressivo frente aos anos anteriores. E esses números reforçam que a participação feminina não é apenas uma tendência, mas uma realidade que fortalece o setor e impulsiona a competitividade, a diversidade dos negócios. Para aprofundar essa nossa conversa, recebemos aqui 3 maravilhosas coautoras do livro Mulheres do Franchising e referências importantes no nosso setor. Melita Prado, sócia fundadora da Novoa Prado, Maciel Pinheiro Advogados, Silvana Abramovay, sócia do Amor aos Pedaços, Thaís Ramos, fundadora da Plena Face e master franqueada da Não Mais Pelo. Sejam muito bem-vindas, meninas. Eu vou pedir agora para cada uma de vocês se apresentarem um pouquinho, brevemente, para que o pessoal que está nos assistindo conheça um pouquinho da história de vocês. Começa por você, Mel. Bom, agradeço o convite aqui da Carol, da BF, de poder estar aqui conversando com vocês. Meu nome é Melita, sou advogada, especializada em franquia e varejo, tenho um escritório dedicado à área há mais de 35 anos, com uma atuação bastante feminina, com um escritório sempre feminino, então com bastante experiência em relacionamento com mulheres. Muito bem. E você, Sil? Obrigada pelo convite, a BF, Carol. Sou Silvana Abramovay, sou cofundadora do Amor aos Pedaços. Somos uma empresa feminina, eu com a minha sócia Ivani. Estamos no mercado há 43 anos. Comecei muito novinha com 19 e uma luta todos esses anos. Todos esses anos. Muito bem. E você, tá? Tudo bem, Carol? Muito obrigada pela BF, pelo convite de estar aqui. É uma grande honra estar ao lado de mulheres tão fortes e tão poderosas no franchising. Bom, eu sou a Thaís Ramos, eu comecei no franchising há 16 anos. Eu vim de multinacionais e para mim empreender é uma história muito, muito potente, muito importante. Sou fundadora da Plena Face desde 2019 e iniciei no franchising como master franqueada da Não Mais Pelo aqui no Brasil. Então, além de eu ter as 2 empresas na área de estética, a gente tem a experiência de ter trazido uma marca espanhola para o Brasil e ter tropicalizado a marca aqui no Brasil. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês contando um pouquinho da minha história. Muito bem, sejam muito bem-vindas mais uma vez. E agora vamos começar aqui com as nossas perguntinhas. Então, quero começar com vocês o seguinte. Participar dessa obra, eu também participei do livro,
ele registrou trajetórias, né, das mulheres aí, embora individuais as histórias, acabou que é uma força coletiva que é muito do que a gente fala sobre o franchising, né? Todas aquelas histórias no final do dia é o nosso franchising, né? O dia a dia do nosso franchising. Então, o livro, o que motivou você, Mel, a participar desse livro? O que me motivou foi exatamente por eu ter iniciado o franchising, e eu ter iniciado junto, né? Na verdade, quando eu comecei a trabalhar na BF, que eu fui convidada pelo Xerto para fazer parte aqui, as mulheres tinham uma presença, né? A gente tinha a Celina Costa, a gente tinha a Luciana Morse, as mulheres não eram hoje, né, com uma percentagem menor, era até grande. E eu acho que é importante a gente deixar um depoimento, principalmente para outras mulheres, que mesmo que você inicie, por exemplo, eu iniciei me dedicando, né, largando a advocacia tradicional para me dedicar a franchising, a varejo, no momento que franchising não era nada, mas era uma vontade minha de um propósito, de ajudar as marcas a resolverem seus problemas de uma forma pacífica. E aquilo me pegou como um propósito mesmo. Falei, eu vou me dedicar, vou aprender e tal. E eu acho que muitas mulheres, como você mesmo colocou na sua introdução, muitas mulheres são silenciadas, e muitas mulheres que são silenciadas, elas têm um enorme potencial. E isso que é uma pena, né? Que é uma coisa que eu acho que depende muito, aí acho que a gente tem que se dedicar, que é a educação das nossas filhas. Com certeza. Né? Eu fui educada pelo meu pai, desde pequenininha, com 10 anos, meu pai falava, você vai estudar, vai se profissionalizar e vai ter seu dinheiro. Porque a independência financeira é que traz liberdade para uma mulher. Exatamente. E isso, eu cresci com isso. Então, é muito. Aí eu vejo como é tão importante a gente passar isso, explicar, principalmente para as filhas, porque menino é isso, vai trabalhar e vai ganhar dinheiro, ponto, não muda. Agora, para as mulheres, elas, na verdade, precisam ter uma referência, essa referência começa em casa, com a educação, para elas poderem ter aquele propósito de realmente querer construir alguma coisa para a realização pessoal delas, né? Eu acho que isso é super importante. E quando veio a ideia do convite do livro, eu falei, por que não deixar um depoimento de uma pessoa que também se dedicou a um instituto novo, né, que na verdade era completamente insípido, e colocar isso para outras mulheres, que elas não devem abandonar o seu sonho. Quem tem o sonho deve ir atrás, né? Eu acho que persistência e coragem, como você mesmo falou. Coragem, né? E aí muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas eu vou escrever um livro, mas quem vai ler? O que tem a ver com a minha história, né? Quem que vai gostar? Cara. Mas se uma pessoa, né, levar em consideração que a gente está colocando ali e servir para impulsionar mesmo na vida, a gente já ganhou, né? Não, e é um legado, né? É um legado, que você deixa até para os seus filhos. Nossa, mas a minha filhas. história não é o que tem de legal na minha história, mas sempre vai ter um que vai olhar ali, né, e vai ser referência para alguém. E você, Silvana, conta um pouquinho pra gente, o que te motivou a participar desse livro? Eu acho que revisitar a nossa história é uma coisa muito bacana. E a gente começa a repensar o que inspirou, né? E eu acho interessante falar que 3 mulheres na minha vida me inspiraram, minhas 2 avós e minha mãe. Eu tive uma avó que era de gastronomia, ela era banqueteira de comida judaica, teve uma vida muito difícil, tanto que minha avó nunca deixou minha mãe entrar na cozinha, então as receitas se perderam, uma pena. E eu acho que é importante falar, eu comecei com 18 anos, e eu fui impulsionada porque eu sou a 5ª filha, única mulher depois de 4 homens. Então, eu já lutei desde que eu nasci. E eu também sou muito grata a eles. Porque eles me impulsionaram a ser uma pessoa independente, coisa que não era comum na época. E é importante, né? Então, eles eram independentes, eu queria ser muito independente. E eu dedico a eles também essa força da minha época de ter realmente querido começar a empreender, né? E muito orgulho, sou eu e minha sócia, ela que criou a empresa. 2 mulheres e a minha empresa... sócia é da família, sim ou não? Não é da família. Ela é parente de uma parente. Olha, não é? Pra dar certo, hein? Ela tem 15 anos a mais do que eu. Temos gerações diferentes. Mas eu acho que a vida inteira a gente ensinou muito uma para outra. Nós somos opostos que se atraem. Sabe? Eu entrei na doceira para abrir a 2ª loja. A gente está juntas há 41 anos. 2 mulheres... É um casamento.
Embora os casamentos hoje não estão há 40 anos, mas é um casamento. Né? Que legal. Muito legal. Que legal. Sim. E eu acho que é isso, né? A gente inspirar as mulheres, né? Eu tenho uma filha mulher e 2 homens, e eu acho que é inspirar as mulheres e os homens a respeitar as mulheres. Exatamente. Né? Eu acho que é isso. A gente também tem que trabalhar os filhos homens. Com certeza. Bastante. É muito mais os homens, porque né, que sem tem que ser eles trabalhado, né? para fazer um mundo melhor para a mulher. Muito bem. E você, tá? Conta pra gente, é o que te motivou a participar dessa obra. Foram muitos os motivos. Primeiro, porque eu acredito que tem muitas mulheres do mundo corporativo e que pensam em sair desse universo, mas ele é um universo que realmente ele gera estabilidade, ele gera um profissionalismo que eu acho muito importante, é muito interessante também para quem empreende, já teve uma experiência corporativa, então eu quis deixar isso um pouco escrito. Eu falo muito que o resultado do que eu tenho hoje, ele é fruto de estudo, é fruto de capacitação, de eu ter ido atrás da informação na ABF, quando eu fui iniciar como franchising, é fruto da minha experiência corporativa. Sim. Então, eu acho importante a gente mostrar um pouco do empreendedorismo com base ali em aprender com quem já sabe. E eu enxergo que, claro que toda a história de empreendedorismo, ela vem muito de uma coragem, e a gente tem que ter muita coragem. E eu pauto muito também na capacitação, porque há 15 anos atrás, além da coragem, eu fui atrás de aprender com vocês, que estavam há mais tempo aqui. Eu acho que isso me ajudou demais a não errar. Então, acho que colocar essa história, essa valorização de a gente se colocar num lugar de aprendiz e aprender com quem está na frente, eu acho isso fantástico. Isso elimina alguns degraus, isso faz a gente fazer o bem, a gente não errar, isso é um ponto. O outro ponto também é a valorização de nós mulheres. Não é fácil você estar no mercado de trabalho, você ter uma estabilidade de carreira, que foi o meu caso. Eu tinha uma estabilidade, eu tinha uma carreira sólida, não tinha motivo para sair de onde eu estivesse ali. Mas tinha um sonho. Eu tinha a minha mãe sempre me dizendo, escolha onde você quer estar. E eu escolhi. E eu sempre trabalhei em empresas, eu escolhi a empresa, não era vaga. Eu falava, aqui que eu quero trabalhar. E aí eu trabalhava os meus estudos, eu trabalhava a minha carreira para estar onde eu queria estar. E não é diferente no franchise. Então, eu enxergo que a gente, como mulher, a gente tem esse poder de olhar e mirar para onde a gente quer. E não vai ser família, não vai ser a nossa história de vida que vai escolher onde a gente vai estar. A gente pode mudar. Eu vim de uma família muito simples, que valorizava muitos estudos. Então, os meus pais, eles deixaram de ter carro zero, deixaram de morar na casa dos sonhos, porque eles investiam muito na minha educação. E a minha mãe, a vida inteira, ela foi uma irmã de 4 filhos, a única a fazer faculdade, e que foi trabalhar numa empresa, e a empresa valorizou os estudos dela. Então, eu faço isso com as minhas colaboradoras hoje. Então, quando alguém fala, eu quero estudar, a gente valoriza. A minha empresa tem 95% de mulheres, eu só não é 100%, porque o Vinícius, que é o CEO, e é o meu marido, ele é o CEO. Então, a gente tem uma empresa focada, eu tenho 95% de colaboradoras mulheres. E eu acho que isso é muito legal, a gente colocar num livro para mostrar para as pessoas que é possível, sim, a gente se capacitar e a gente e sem falar de deixar o nosso legado, nem que seja num capítulo, para os nossos filhos, para os meus filhos lerem. Isso mesmo. E é com muito orgulho. A minha filha foi a primeira pessoa que pegou o livro e leu, e eu fiquei muito feliz, e ela gostou muito. Então, assim, é uma oportunidade que a gente tem de escrever a história sem deixar que ninguém escreva por nós, que a gente escreva com as nossas próprias mãos. Nossa, super. Mas eu queria só fazer um comentário Claro. que foi muito interessante. Eu escrevi o capítulo, que quem me ajudou a escrever foi minha filha. Olha. E foi muito gratificante. Eu lembrando com ela tudo, foi uma conexão muito importante para ela e para mim. Ela que foi a redatora do meu livro. Que massa. E foi muito bacana. Massa. Foi muito legal. Ele conecta eu a acho família. Que quando a gente conta a nossa história, pelo menos na noite de lançamento, a minha filha ela tem leitura dinâmica, mais velha. Ela pegou o livro e estava lá, vó, a mamãe falou de você. Aí ela ligou pro pai, você sabia que você está no capítulo do livro da mamãe? Tá bem. Então é engraçado você ver como... Você tá no meu, você viu? Não vi, nem li o teu ainda. No meu você tá. Então, eu acho, como os filhos, na verdade, eles curtem, né? Nossa, minhas muito, filhas curtiram foi muito. assim uma E por serem experiência meninas, maravilhosa com a minha acho que filha. foi uma experiência muito Se legal. estamos onde estamos hoje, também é muito por eles, né? Com certeza. É muito por eles, muito né? por A gente eles. luta por eles, né? E aí a gente acaba deixando nessa edição realmente
Alma. a alma e para encorajar, né? Que elas também sejam assim, porque a gente vê essas gerações de hoje, né? Acho que não tem o mesmo ritmo, né? Que as gerações nossas aqui, mas é o que a gente quer. Vai, filhinha, fica igual a mamãe. Não, melhorada. Fica igual a mamãe. Não, Seja filhos melhorada, somos filha. nós melhorados. Melhoradas, exatamente. Ficar igual a gente não é o suficiente. Não, a gente já tá É que essa geração obsoleto. É obsoleto, né? Mas muito bem. Então, falando aqui sobre trajetórias, então, quais foram os maiores desafios, aí aqui é para a Thaís e para a Silvana, tá? Que vocês enfrentaram como mulheres em posições de liderança nas franqueadoras? Então, Sil, primeiro você. Eu vou te Os falar desafios. que eu cresci com 4 irmãos homens, então Lidar com homem era Não, fácil. lidar, não acho que é fácil, mas era uma matéria conhecida minha, né? Então não me intimidava. Mas que era um mundo muito masculino, mesmo no franchise. Mas hoje o mundo Ainda ainda é. é muito não, masculino. muito, A mas gente vai hoje é nos um eventos, pouquinho menos, mas... né? Então, assim, eu vou te falar que são coisas muito interessantes. A gente está falando de 40 anos atrás, eu jamais marcaria um almoço com um homem. Boa. Eu não ia para as convenções há 40 anos atrás. Não ia, porque não era uma coisa... Como que eu ia uma mulher sozinha? E isso mudou muito. Eu acho que o que eu mais senti era isso. Às vezes eu precisava falar com alguém, era muito difícil um homem eu marcar um almoço. E hoje em dia a gente marca. Vai falar de negócio, você marca o almoço. E isso não acontecia. Intimidava você sair. O máximo que você fazia era um café em pé em algum lugar. Né? E isso é muito diferente hoje em dia. Vocês pensaram de 40 anos atrás, era muito diferente. Você não saía para almoçar com um homem. E é muito engraçado você falar isso, né? Sim. Eu acho que eu já estava muito calejada em relação aos homens. Então, eu consegui... nunca é fácil, mas eu tirava de letra. Sempre com essa restrição, né? Não vou almoçar, não vou viajar. Vão sempre para uma sala, né? E você, tá? Conta pra gente. Um dos principais desafios, acho que no começo da operação, no meu caso que trouxe uma marca espanhola para o Brasil, era você dar o tom do que o Brasil precisava e da mentalidade da mulher brasileira para empresários homens espanhóis. Então, vocês devem imaginar... E mesmo assim, eles foram muito queridos, porque eles deixaram a gente trabalhar nesse começo da maneira como a gente imaginou. Porque eu poderia ter encontrado um franqueador diferente. Então, né, sendo bem específica, o Brasil ele está pautado na mulher parcelar. E isso eu estou falando de 15 anos atrás. A Europa não tem parcelamento. A gente fidelizou os clientes através de venda de 10 sessões. E ali falava-se só de uma sessão. Então, você colocar isso na mesa, uma mulher, para mostrar para uma série de homens, para dizer, olha, é assim que a mulher brasileira atua, é algo muito difícil. Você tem que ser rápida de raciocínio, você tem que ser coesa e você tem que mostrar que ali não é um achismo seu. Ali você tem, conteúdo, você tá sabendo o que você... Então você tem que levar pesquisa, você tem que levar estudo. Não é você chegar na mesa e falar assim, olha, como eu sou mulher... Não é achismo, né? Não é, não pode ser. Porque como eu sou mulher, isso... Não é só sobre isso, Você tem que levar o estudo. Olha, tem essa pesquisa que mostra que esse é o hábito de compra. Olha, dá uma olhada aqui nessa notícia. A gente tem que se provar muito mais. A impressão que eu tenho é que a gente, como mulher, a gente tem que se provar o tempo todo. A gente tem que ser rápida, porque senão vem alguém e corta a gente no que a gente está falando. Isso é um fato, isso no dia a dia, se você está numa bancada com muitos homens, a gente tem que ser muito rápida. Então, isso no início foi uma das principais dificuldades que eu encontrei, que é mostrar para empresários homens que não são brasileiros como é o consumo de uma mulher no Brasil. Então, isso foi bastante desafiador. E nos dias de hoje, apesar da Silvana, eu concordo 100% com você, eu ainda vejo que os eventos de franchising são muito masculinos. Tem muitos heads de empresas de estética, de saúde, eu estou nesse ramo, e que são homens, e claro, todos eles... Meu sócio é homem, eles têm uma eficiência muito grande. Mas a gente, como mulher, a gente tem uma sensibilidade. É como se a gente soubesse dizer o que a nossa cliente quer comprar e a gente soubesse traduzir o que é a intenção dela no final. Então, eu acho que ainda existe bastante desafio para a gente, como mulher, colocar na mesa e que os homens
ouçam o que a gente está dizendo, não só como um feeling feminino, é mais do que um feeling, é estratégia. É estratégia. Então, é a gente se colocar de uma maneira sempre profissional, sempre buscando esse lado, sem ser levada pro lado só feminino, pro lado só eu acho, só porque ela tá bonitinha ali de maquiagem, ela acha. Não, não é sobre isso. A gente tem os nossos propósitos e os nossos objetivos e as nossas clientes também. Então, eu ainda acho que hoje é um desafio a gente se colocar num mundo tão masculino que é o franchising e que é o empreendedorismo no Brasil. Ainda continua sendo um desafio. Um desafiador, né? Não vamos. O que a gente não pode é ficar esperando alguém falar para a gente fazer, né? Isso é o que a gente não pode, como mulher, é fazer. Então, sempre se colocando à frente, porque a gente tem capacidade, né? Todas nós temos capacidade, né? Mas é por isso mesmo. Por nós temos uma capacidade muito até um pouco superior em alguns pontos, que para os homens é tão desafiador. É tão desafiador. O homem, às vezes, ele compete mais com uma mulher do que com o próprio homem. É isso. Do que com outro homem do lado da mesa. É isso e mesmo. a gente, principalmente eu aqui falando do campo jurídico, nossa, direto. É engraçado isso. Mel, e aí aproveitando você aí também no campo jurídico, né? O que nessa liderança feminina ela impacta na construção de culturas de governança, do compliance e das relações contratuais aí, para que elas sejam mais equilibradas no nosso franchise? Você sabe que uma coisa que eu aprendi, eu acho que isso eu aprendi com a minha mãe, é que quando eu comecei a trabalhar, eu fui educada, imagina a Silvana, ela é bem mais nova que eu. Meu pai era bem mais meu pai era muito moderno para a época. Minhas amigas todas, nenhuma trabalhava, todo mundo querendo procurar marido, casava com 20, 21 anos, com 24 anos já era mãe. E eu ali, né, trabalhando que nem uma louca, entrei na faculdade e comecei a trabalhar e tal. E a mamãe, ela sempre, porque naquela época, para você provar que você era competente, você tinha que ser um pouco mais masculinizada. Então você tinha que se vestir de terno, né, terninho, toda meio padrãozão. E a mamãe, a minha mãe é muito feminina, a mamãe é uma mulher assim muito charmosa. Belíssima. Eu conheci a mãe da Melita. Ela só Não, podia ser a mãe da Melita. Só poderia ser mãe da Melita. Ela belíssima. Belíssima igual a Melita. Não, e a mamãe... Imagina, obrigada, gente. E a mamãe, ela sempre falou, não. Ela me orientava como é que eu tinha que me vestir. Sempre ela falava para mim, nunca deixe de ser mulher. Nunca deixe de ser feminina. E no começo, quando eu comecei a trabalhar no franchise, era só homem, gente. Tirando a Luciana Mórcia e a Celina, que estavam lá, né, no dia a dia, era um bando de homens, né? E todo mundo ainda fala assim, você sentiu alguma diferença? Eu nunca me senti menosprezada ou tratada de uma forma diferente porque eu era mulher. Mas eu acho que a mulher, eu tenho certeza que a mulher tem algumas qualidades em termos de intuição, em termos de sensibilidade, soft skills, né? As famosas. Que muitas vezes, em muitas reuniões que eu tinha lá, às vezes a própria Lu, a própria Celina, assim, a gente às vezes vinha com algum comentário, alguma observação, que até eles no começo falavam, nossa, é mesmo, né? Então, isso aqui é legal. Quando a gente fez, por exemplo, não tinha lei. A gente tinha que ter uma ética. O que a gente foi? Vamos fazer o código de autorregulamentação da BF, que é muito antigo. Eu, o Bernard e o Felipe Weifels. E dali que nasceu a comissão de ética. Porque, como vamos fazer? Então, na hora que a gente criou a comissão de ética, tinha uma sensibilidade feminina ali para receber. Eu que recebia, na época, era eu que recebia os casos e analisava tal. Então, eu acho que, assim, a gente não pode deixar. Eu acho que isso a gente tem que ensinar para as mulheres, inspirar. Você não precisa ser homem para competir no mercado, no empreendedorismo com homens. Sim. Você, ao contrário, utilize a sua feminilidade como ativo, não como passivo. Porque você sendo feminina, mas no jurídico, eu vou te falar, principalmente vocês são empreendedores, eu lido com cliente, homem, né? Então, eu estava escutando de um advogado que trabalha na área, falando, você tem toda a razão, tem cliente meu que não gosta de ser atendido por mulher. Então, no jurídico ainda temos esse tipo de observação. Acho que não é só no jurídico. Então, eu acho que a mulher, eu acho que ela tem que se utilizar de todos os talentos que ela tem como mulher para prevalecer ou como advogado ou numa empresa, né, em termos de governança, porque a gente tem muito para contribuir. É que a gente não pode usar o feminino, ela tem que ser feminina linda. Não, né? Sim, mas ela tem que ser apresentável. Eu acho que a mulher tem que ser mulher.
ela vai ser mulher do jeito que ela é mulher. Cada uma é mulher de um jeito aqui. Nós somos mulheres. Eu somos entendo o que diferentes. a Você Mel entende o que eu tô fala. falando? No mundo corporativo, eu vivi muito isso. Eu me sentia melhor quando eu me apagava. Depois que eu virei empreendedora, eu comecei a me dar o luxo a me vestir da maneira como eu vesti. Eu queria me vestir. Porque além de eu ser jovem, o mundo corporativo era mais masculinizado ainda. Eu queria só sobressair a minha parte intelectual. Isso. E eu queria ofuscar aquilo que eu gostava. Sim. Não tô aqui julgando Exatamente se você isso. tem ou não que sim, passar sim. maquiagem ou não. Mas eu escolhi a minha roupa para trabalhar de uma maneira que eu não fosse chamar atenção por esse lado. Hoje eu sou do jeito que eu sou. Isso, é. Eu visto a roupa que eu quero, que eu tenho vontade, eu me dou a esse direito, porque a gente tem uma história construída Exato. que veio um legado não só, né, meu, mas de toda uma sociedade que nos está dando suporte para isso. Mas antigamente, sim, eu concordo com a Mel. Eu procurava me ofuscar para que ninguém se preocupasse ali com o meu Ou fizesse rosto, qualquer a minha comentário, roupa, que as né? pessoas só olhassem aquilo que eu estava falando e só prestassem atenção nisso. Então, eu acho que hoje eu tenho muito mais essa liberdade em vestir e eu concordo. Eu vejo, já cheguei a ler também alguns artigos que mencionam sobre isso, que as pessoas mais bem vestidas, isso daí não é teoria, elas tendem a fechar um negócio, elas tendem a deixar aquele ambiente ali mais harmonioso, harmonioso. mas sabe, mais Por incrível agradável. que pareça, é uma coisa que hoje em dia é valorizado. A Não, gente se sente vocês terem bem e a ideia, gente é valorizado. Numa reunião de negociação, até a cor que você veste Exatamente. Eu vai já li sobre influenciar, isso. né? Numa negociação, a Vai. cor que você veste, o ambiente, o que você vai servir, a cor da sala, a iluminação, tudo influencia. Eu adoro porque o neurociência. ser Isso humano, mesmo. ele é Ele é sensitivo, visual, ele é visual, tudo visual. vai, o cheiro, isso. tudo, você tem que mexer com os 5 sentidos. E quando a gente começa a estudar, né, neurociência, Neurociência fala isso, eu Né? adoro neurociência. É, Por isso que eu tô falando, você percebe. não é só o achismo, a neurociência já Não, está não. estudando esse tipo de É comportamento fato, né? Fato. entre nós. É, Principalmente- E a mulher numa mesa, ela é mais cuidadosa, ela é mais transparente, ela traz o equilíbrio e pra quando mesa. quer ser brava, Sim, é brava. mas bravo. também sabe Eu o momento conheço. certo de Eu Não conheço. sei porque você tá olhando pra mim. Eu conheço. Que Vamos quando... deixar essa parte 2 É. do nosso podcast. Mas tudo isso influencia, gente, e não tenho dúvidas. A presença, né, a vestimenta também é saúde. Né? Então, É energia, a né? Energia, gente, é energia. tudo isso que gira, né? Sil, você, por favor, agora, como o olhar feminino contribui para a cultura das redes e para a evolução do franchising? Eu acho que é o olhar feminino mesmo, é o que a gente estava Também. falando aqui, né? Essas soft skills que a gente tem, eu acho que a sensibilidade, É isso. a importância que a gente dá para o ser humano, É o cuidado, né? o cuidado, como disse a Melita, eu era muito mais brava do que eu sou hoje em dia. Melhorei muito. Acho que o bravo foi para alguém? Não, Tô imagina. brincando. Eu não sei, alguém vestiu a carapuça. Eu não sei quem foi. Eu não Mas falei eu nomes, acho amar. que a vida ensina, a gente amadurece. E eu acho que a gente tem que falar disso também, o quanto a Claro, gente, lógico. o quanto a gente melhora, né? Meu marido fala que a gente tem que ser Pokémon, tá sempre evoluindo. Sim. Ele sempre fala isso. E eu acho que é uma evolução. Até depois dos Né? filhos, né, Silvana? Depois Até dos filhos, gente a minha filha, outra. a mulher é a mais velha. Uhum. Eu falo que meus 3 filhos foram minhas 3 faculdades. E É boa. então eu acho que eles foram minhas. Eles Cada vão, um. eles vão nos modernizando, né? Eu nossa, acho muito. que Um de humana, um de exatas. Cada faculdade é uma coisa. não, e ainda no meu caso, né, eu tive 2 filhos que fizeram advocacia, Sim. que trabalham com impacto, e um filho empreendedor, menor. Mas eu acho que essa questão da mulher, do carinho, de se importar, É isso. que não passe em cima de tudo, isso é uma característica feminina. Uhum. E eu fui aprendendo muito isso com o tempo. E realmente, agora você falando, a gente vai. É um revisitar, né? Quando a gente vai conversando, a gente está revisitando. Eu era muito mais dura, acho que até pela criação que eu tive. E a vida foi me mostrando eu ser um Mais pouco flexível, mais Flexível. vaidosa, flexível, mais humana. Hoje eu sou uma manteiga derretida. Mas É faz isso. parte, né? Não tem Mulher Maravilha, né? Mulher Maravilha também chora então, algumas opa, vezes, né? Também, nós também temos os nossos momentos, né?
E aqui agora para as três, tá? Então, apesar dos avanços, ainda há espaço para ampliar essa participação feminina que a gente tem falado, né? O que precisa mudar para que as mulheres empreendam e se tornem líderes? Aí seja com franqueadoras, seja com profissionais, parceiros do franchise, franqueadas. Aí, Mel, começa por você. Eu acho que eu acho que o trabalho que vocês fazem aqui na BF, ele é extremamente importante, porque a gente abre aqui, né, as portas para pessoas interessadas em entender o que é franquia, marcas que querem franquear o seu negócio. Aqui a gente tem assim um repertório maravilhoso de todas as informações que você precisa, de todas as capacitações, né? Eu acho que, por um lado, acho que a gente tem que continuar divulgando, né? Eu acho que a BF tem um papel extremamente importante, até porque é papel da BF a defesa do sistema de franchising. E aqui a gente não fala de um do outro, a gente fala do franchise. Então, como é importante a gente continuar essa capacitação e a gente poder divulgar. Eu acho que o livro vem com isso, divulgar as histórias de tantas mulheres, né? Vocês viram lá, uma história mais bonita que a outra, de mulheres que se dedicaram como propósito a um tema e acolheram. Porque mulheres como nós acolheram o franchising para a sua vida, né? A gente acolheu, a gente vive, você vive de franquia, você também, o meu escritório é especializadíssimo. Então, quer dizer, a gente acolheu o sistema e mulher é aquilo, né? Mulher se preocupa com os problemas do cliente, ela quer resolver, ela quer ajudar, ela fica horas no telefone. Todas as vezes que eu trabalhei com homens, é impressionante, o homem entra numa reunião, ele quer sair em 10 minutos. É impressionante, ele fica assim, não, tudo bem, então tudo bem, o problema é esse, pode deixar, a gente vai pensar, a gente não, a gente fica horas ouvindo o cliente falando, aí ele explica, aí ele liga. Então, quer dizer, a gente acolhe mesmo. Eu acho que a mulher tem essa isso quando qualidade. O telefone não toca e fala, mamãe, eu posso. Homem, eu nunca presenciei isso na minha vida. Alguém ligar e falar, papai, eu posso. Normalmente esse telefone toca da mulher. Ou seja, a gente tem que fazer tudo. Então, né? exato. A gente faz bem. Mas é porque a gente tem. Gente, a gente gera um bebê, né? Só por aí você vê qual é a nossa capacidade de evolução. Né? A gente põe um bebê, a gente dá vida a um ser. Acho que isso é. Né? E graças a Deus, né? Porque eu acho que mulher, legal, gente, vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, mas nada se compara à maternidade. E agora, então, a vovó. Sim. Ser vovó, então, posso falar? É high-tech. Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que continuar empregando, nós empregamos muitas mulheres, né? O meu escritório também é feminino, e lá no escritório, eu acho que eu tenho como objetivo, não é só evoluir as meninas profissionalmente, mas como mulheres, a gente fala muito, né, da participação delas, como é que elas têm que lidar com organização, com disciplina, porque um dia vão casar, porque um dia vão ter filho, como é que elas têm que... E eu passo muito a minha experiência, porque eu passei por tudo. Eu montei meu escritório, eu era recém-casada, e eu tive tudo, tive filho, tive duas, mudei de escritório. Nada abalou o escritório. Exato, e mostrar, parece que tudo é possível. Mas que é muito importante a pessoa ter propósito, a pessoa ter direção, ela ter objetivo, ela ter organização e disciplina. Ela vai conseguir fazer de tudo um pouquinho. Porque nós, mulheres, a gente não se realiza só profissionalmente. A gente quer se trabalhar, a gente quer cuidar do corpo, a gente quer cuidar do rosto, a gente quer se encontrar com uma amiga para tomar um café. A gente quer várias coisas ao mesmo tempo, não adianta. Fazer, né? Então, desde que você tenha a organização do seu tempo para você poder ser feliz. Porque uma mulher que vai dedicar toda a energia dela só para ser mãe, uma hora está frustrada. É só trabalhar. Fica com estresse, burnout. E eu conheço um monte de amigas minhas que colocaram a profissão como tudo na vida e estão doentes e tal. Então, gente, a mulher, mais ainda do que os homens, ela tem que saber equilibrar. E a gente equilibra 1000 pratos ao mesmo tempo. E vamos lá. Todo mundo. Você conseguiu, eu consegui, ela conseguiu, a Carol conseguiu. Dá, não é impossível, né? Sim. Mas você tem que realmente ter uma organização, eu acho que mais do que tudo, autoconhecimento. Se conhecer, né? Se aprofundar em si mesmo, para poder entender o que é importante para você, o que você vai colocar como prioridade em cada fase da sua vida. É isso. Isso mesmo. E você, Sil, na franqueadora? Eu acho que a gente teve uma vida muito solitária nas tomadas de decisão, né? Eu começando há 40 anos atrás. E hoje você tem uma disponibilidade de mentorias
que eu acredito que é muito importante e que ajuda muito. Essa educação. Então, você tem muitos acessos, a própria BF é um grande acesso. Então, eu acho assim, não precisa se sentir sozinha. Peça ajuda. Se eu sou mentora, conselheira da Winnie Women, da Ernst Young, a gente mentora mulheres com empresas durante o ano inteiro. É um propósito muito bacana, é muito legal, você mais aprende do que ensina, mas não tem só essa, tem um monte de mentoria, e eu acho que procure se integrar no meio onde você vive, né? Vai atrás, vai buscar conhecimento. Hoje você tem acesso a conhecimento muito mais fácil do que antigamente, né? Não use só tuas redes sociais, uma IA, e também vai atrás de conhecimento. Vai atrás de mentorias, vai atrás de conselhos, saia, faça seu networking, que é super importante. Eu acho que eu aprendi na minha vida isso ao longo do tempo, porque na minha época era muito solitário. Muito solitário. Dizem, liderança é ser sozinho, É, né? Ser sozinho. Mas isso para quem quer, porque hoje não existe tem mais. Muitas coisas. Eu acho que foi assim um ganho muito grande para as mulheres. Esse acesso, elas saírem, né, poderem se encontrar, esses grupos de mulheres vão atrás, eu acho que é super importante. Sim. Legal. Se você tá. Eu gosto muito dessa pauta de gestão de tempo. Quando a gente deixa nosso legado escrito, a gente mostra que é possível fazer tudo. Eu sou uma mãe presente. Eu sou uma mãe que eu gosto de estar na vida dos meus filhos. Eu priorizo os meus filhos, mas não por isso eu vou deixar de fazer a minha melhor entrega no meu trabalho para os meus franqueados sentirem que eles estão dentro de uma estrutura de uma franqueadora potente e que tem eficiência por trás. Então, a gestão do tempo para que tudo isso aconteça é o grande segredo do negócio, porque eu concordo muito com a Mel, a gente quer estar em todas as frentes, eu quero ser feliz, eu quero cuidar de mim, eu quero me divertir com as minhas amigas, eu quero que meus filhos também tenham momentos de qualidade comigo, e eu quero que os meus franqueados me enxerguem como uma franqueadora potente, que eu estou olhando lá na frente, eu tenho visão de futuro, eu estou entregando o melhor para eles em relação a tudo, operações, estratégia, enfim. Então a gente quer estar em todos os lugares. E para isso a gente tem que ter uma liderança, a gente tem que saber gerir o nosso tempo e saber engajar os nossos colaboradores para que eles façam as entregas de acordo com o que a gente precisa. Inspirar, né? Inspirar. E uma coisa que eu gosto muito é essa possibilidade de mostrar as nossas histórias. Tem um pensador francês que eu falo sempre para os meus franqueados que, sem saber que era impossível, ele foi lá e fez, que é o Jean Cote. Então, no nosso caso, a gente está mostrando para algumas pessoas que é possível, e que, sim, esses grupos de mulheres, os grupos que a gente vai estar, que vai trazer para a gente esse conhecimento para incentivar a gente e levar a gente adiante. Eu acho que é muito importante a gente poder ter esse papel dentro da liderança do franchising, dentro das nossas redes, e mostrar que a gente consegue, sim, fazer tudo e bem feito. Acho que esse é um ponto muito importante. E quando você fala assim, que você consegue gerir bem a questão dos filhos, como no seu dia a dia, assim, até para quem nos acompanha entender, que deve estar meio ainda perdida, assim, como é que eu faço com filho, tem filho... Como é que você faz, assim, o seu dia a dia? Como é que você programa, né, na verdade, o seu dia? Fantástico, Carol. Parece parece simples, né? Primeiro, a gente tem que saber as lutas que a gente vai querer estar ou não. Então, eu não sou aquela mãe que busca e leva na escola. Então, eu tenho rede de apoio para fazer isso para mim. Porque eu prefiro, no momento que eu tô no trabalho, eu costumo falar muito disso, foco. Quando eu tô no meu trabalho, eu estou no meu trabalho. Os meus filhos sabem que se precisar de mim, eles podem ligar o tempo que eles precisarem, mas eles sabem que muitas vezes a mamãe vai estar numa reunião. Então eu falo, é urgente? Mamãe, é urgente. Eu machuquei. Opa, eu paro tudo, eu peço licença e vou. E eles também sabem desse momento. Então, o foco para estar ali onde a gente está é o grande segredo. Quando eu estou com eles focada neles. Então, eu não deixo nunca de responder, mas eu procuro organizar a minha rotina para que o final de semana eu me dedique a eles, eu procuro acordar bem cedo para que eu dedique tempo para mim, para minha saúde, para o meu corpo. Isso eu aprendi que faz muito bem, não só para a saúde, mas faz bem para a relação com a família, faz bem para a rotina. E aí, no período que eu tô no meu trabalho, eu tô focada 100% do meu trabalho, e final do dia eu também procuro estar com eles. Então, assim, meus filhos são pequenos, eu tenho um menino de 8 e uma de 13, e eu tive eles no franchising. Olha.
E tem muitas mulheres que saem do corporativismo e vão para o empreendedorismo e às vezes se perdem, Carol. Porque a vida materna, ela te consome, absorve. E se você não tiver muita base de ler mesmo, de estudar, deixa eu entender como que eu vou fazer. É aprender com os outros, é aprender com a literatura. O que mais tem aí hoje em dia é livro que te ensina como você vai equilibrar. Porque eu sou essa pessoa que a Mel falou. Eu quero estar com as minhas amigas, me faz bem cuidar de mim, do meu corpo, do meu rosto. E me faz melhor ainda estar com os meus filhos, que eles lembrem, a mamãe sentou comigo para jogar outro dia. Então, assim, a gente precisa de letramento para nos trazer essa tranquilidade. E eu acredito muito que a gente que é mãe, empresária, a gente tem que ter muito automotivação. Não preciso ninguém me dando tapinha nas costas para me dizer, mais ainda. O franqueador também. Para me dizer se eu tô indo bem ou não. Então a gente tem que ter automotivação em todos os nossos papéis, como franqueador, como eu queria só falar um pouco, assim, eu sou muito realista, né? E eu acho que, assim, eu tenho filhos mais velhos, tenho filha de 34. O equilíbrio é tudo, mas às vezes você não consegue ao longo da tua vida. Então, eu posso falar que às vezes cai pratinho. E tudo bem, gente. Você não vai ter momentos que você consegue se equilibrar, que você fazer tudo, que você ser perfeita no trabalho, que ser perfeita na mãe. Quais as lutas você quer ter? Você tem que alguns escolher. momentos você vai ser uma mãe menos presente, alguma hora você vai sair um pouco menos da empresa, alguma hora você vai esquecer o marido, alguma hora você não vai ver... Faz parte, eu acho que o equilíbrio é a busca de todo mundo. Até hoje eu tenho muita dificuldade para achar o equilíbrio. Eu sou muito intensa em tudo que eu faço, mas se cair o pratinho também não tem problema. Não, mas não precisa entrar em desespero que caiu um pratinho. Não. Pode cair. Pode cair vários, né? Podem cair vários. Agora, o que a gente percebe é que a mulher acaba sendo o esteio da família. Com certeza. E por que eu acho que a mulher tem que se cuidar? Porque se a gente não tá bem, nada tá bem. É Nada. verdade, Se a gente não tá bem com a gente mesma e a gente não tá forte, como é que a gente se fortalece? Com tudo isso, né? A gente se cuidando da nossa saúde, a gente se conhecendo. Porque se a gente perde a nossa energia, os filhos sentem marido, casa, funcionário, escritório, cliente, você acaba desequilibrando tudo. E eu concordo com a Sil. Obviamente que numa semana, nossa, dei conta. Eu vou trabalhar por semana, vai. Mas eu acho que é ao longo da vida mesmo. Sim, não acho que é nem semana. Não, mas estou falando assim, fazendo um exercício aqui. Numa semana, consegui fazer tudo? Não consegui, isso aqui eu não fui, não consegui. Isso. É isso, tudo bem. Mas a outra semana a gente compensa, na outra semana, sabe? E a terapia vai entrar, a terapia entra na nossa vida para dizer, você não é Mulher Maravilha, que eu concordo com tudo isso que você falou. Assim, é óbvio que eu quero fazer tudo. Quando eu era mais nova, eu era muito mais perfeccionista do que hoje. Hoje eu preciso entender que sim, alguns pratinhos vão cair, eu não preciso sofrer por isso. Aí a terapia entra para falar, tá tudo bem. Mas sabe o que a gente tem a vantagem hoje? É que hoje o bem-estar, ele é reconhecido, ele é reconhecido como algo importante, então, coisa que não era. Eu faço uma yoga, eu medito, eu faço mindfulness, todo mundo hoje valoriza, então eu acho que isso hoje essa mulher, a minha época não tinha nada disso, quando a gente tinha filho pequeno, ninguém falava disso, né? Hoje não, hoje você tem vários instrumentos que podem te ajudar a encontrar o equilíbrio, né? Eu me lembro que na época que eu tinha minhas crianças e a Sil também, o que a gente tinha? Terapia, né? Era só, ninguém falava muito de bem-estar. E nem terapia eu fazia. Nem eu nunca fiz. Então, eu acho que hoje não. Hoje, a mulher, ela tem aonde buscar. Conhecimento, ajuda, apoio. Então, utilizem, porque hoje vocês... a gente tem, assim, acho que iPhone, redes sociais, trouxe uma série de problemas, mas, ao mesmo tempo, a gente pode pegar desse mundo hoje digital alguns benefícios para que a gente possa utilizar para melhorar, sabe, teu equilíbrio. É você ter autoconhecimento. Não tô legal nisso, tô precisando... vai para um Ibirapuera, abraça uma árvore, fica ali escutando uma música, vai buscar o teu equilíbrio. Então, eu acho que a sociedade hoje aceita mais exato, né? isso que eu estou falando, exatamente. A sociedade aceita. Naquela época, como é que era? Mas você sabe que a gente acaba empreendendo e eu não consegui fazer tanto esse equilíbrio que você fez.
E eu posso te falar, mas eu nunca tive consciência pesada, porque eu sempre sabia, Isso é saudável, soube o que eu isso é muito queria. saudável. Então, meus filhos, eu brinco, quando eu buscava eles na escola, eles faziam uma festa, as minhas amigas falavam eu assim, também, eu não por que teus filhos estão fazendo essa festa? Porque Quando a gente você nunca brinca?" ia, né? Eu nunca Nunca, ia. eu também não vou. Então, eu posso te falar, eu nunca me arrependi das escolhas que eu fiz em relação a... E o que é mais legal, os filhos crescem. Você tem Com filho orgulho, pequenininho, você ainda não dá para perguntar, mas eu tenho filha de 35, 32, eu também. pergunto. Eu falo, nossa, né? Mamãe ficou tão pouco tempo. Imagina, mãe. Não, elas não têm nenhum tipo de problema com É o isso. Ao tempo de contrário, qualidade, é que a elas gente usam fala, é o você tempo como de qualidade. referência. Quando crescerem, Tanto sim. que as duas são super realizadas profissionalmente e tal. E elas não sentiram nenhuma ausência. Ai, minha mãe foi ausente. Elas são incapazes de falar isso. E a gente, quantas vezes a gente eu saía do escritório gritando para minha babá, ai, não deixa elas dormirem. Chegava em casa, elas estavam dormindo. Eu queria morrer. Morrer. Eu queria morrer. Bom, e para fecharmos, agora que nosso tempo está esgotando, esse painel com a força que ela merece, eu queria aqui pedir que cada uma de vocês deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo. Então, sejam elas nossas franqueadoras, né, franqueadas, nossas parceiras aí, uma mensagem inspiradora. Então, assim, né, realista também, mas que também encorajem. Então, comece por você, Mel. Olha lá, hein? Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é o seguinte. A mulher tem a liberdade de se realizar profissionalmente até maior que o homem. Porque ela... vou me dedicar à medicina, sei lá, produtos naturais, eu vou trabalhar. Eu tenho essa liberdade de poder escolher, porque eu não sou criada com aquela obrigação de provedora, eu vou ter que prover. Então, eu acho que já que a mulher tem essa capacidade, né, essa liberdade de poder escolher onde ela quer trabalhar, primeiro, vai procurar alguma coisa que você goste, né? Realize o seu sonho, não desista, persista no seu sonho, porque você vai conseguir. Eu acho que é uma questão de objetivo. E sempre, eu acho que não deixe de se autoconhecer. Eu acho que o autoconhecimento ele é fundamental para todos, né? Mas principalmente para nós, para você poder entender o que realmente você precisa para estar bem, o que faz parte do seu propósito, que você não tem como negociar, que aquilo... Quanto mais a gente seguir o propósito da gente, mais feliz a gente vai ser, não adianta. Então, eu acho que é isso. Busque, né? Encontre o seu propósito, não abandone o seu sonho, persista, né? E vá em frente, que todas nós estamos aqui, tivemos milhões de desafios, né? E sabemos que, como a própria Silvana falou, a vida né, cíclica, e a gente às vezes passa por momentos exatamente para a gente aprender o que a gente precisa melhorar para evoluir, porque os momentos mais difíceis são aqueles momentos que mais nos ensinam. Então, não desistam. Vai ter momentos, vai ter pedra no caminho? Vai ter obstáculo? Vai. Mas é isso. Aproveita, faça daquele limão uma limonada. Sim. O que você pode aproveitar daquilo para melhorar? Porque, senão, a primeiro obstáculo... não vai dar certo. Exato. Não, isso aqui eu não nasci para isso. Não abandone seus sonhos. Porque, olha, gente, eu acho que quando a gente chega numa terceira idade, né? Eu acho que a terceira idade, a gente olha para trás e fala, eu construí tudo isso, mas eu estou bem. Eu fiz o que eu podia, eu fiz o meu melhor, eu tenho uma vida, graças a Deus, com saúde, eu construí um legado e está tudo bem. É isso mesmo. E vai vir problema? Sim, mas a gente vai enfrentar. Né? A gente tem força, a gente está aqui para isso. Eu acho que é a gente ter confiança na gente também, sabe? É confiança, persistência e muito autoconhecimento. Muito bem. Tá. A mensagem que eu deixo é que a gente dê o primeiro passo. É difícil, às vezes, dar o primeiro passo. E depois que essa decisão é tomada, a gente tem que sugiro que a gente escolha muito bem em quem a gente está se inspirando, ao lado de quem a gente está convivendo no dia a dia. Esse é o grande segredo. Quando a gente olha para histórias de sucesso e a gente convive com histórias que não são tão de sucesso assim, isso é algo contraditório no nosso dia a dia. Então, a gente tomar o primeiro passo, ele é sem dúvida muito importante, mas a gente, ao longo da nossa trajetória profissional, está ligado a pessoas e histórias positivas e assuntos positivos. Isso traz para a nossa vida essa questão de sermos
de que vai acontecer, né? Eu costumo dizer, né, para os meus franqueados e até para os meus filhos, eu falo assim, vai tudo dar certo, porque tudo sempre dá certo. Se não deu certo ainda é porque não acabou, porque a gente tem que ser resiliente. Então, a mensagem que eu deixo é tenham coragem para o primeiro passo, sejam resilientes e tomem cuidado das relações, porque são as relações que vão fazer a gente chegar mais forte, a gente chegar com um resultado melhor e mais felizes ali no final. Então, em todas as nossas relações pessoais, profissionais e do nosso dia a dia, a gente tem que sempre cuidar para que seja um dia feliz, que a gente tenha paixão por aquilo que a gente faz, que não vá movido... às vezes eu ouço muito, você que está em franquia... aonde que você acha que... o que eu vou investir? Eu falo, o que você gosta de fazer? O que tá dando dinheiro? O que tá dando dinheiro? Essa é a frase, essa é a frase. Se você ama o que você gosta de fazer? Vem, né? Eu não sei, eu odeio mexer na cozinha, mas eu vi que um cara ali tem um café. Eu falo, poxa, o que você gosta de fazer? Então, assim, seja apaixonado pelo seu dia. Acorde, seja apaixonado por ele. Pelo seu dia e por aquilo que você se propôs. Muito bem. Eu acho que o que me motiva é a curiosidade. Seja curioso. Independente da tua idade, né? A curiosidade te faz abrir o teu universo muito, inclusive com as pessoas. E também essa parte que você falou de divertir-se. Tente se divertir ao longo da tua jornada, que é super importante. Não é toda hora, mas tente, procure isso. E eu sempre falo para os meus franqueados que eu faço a última entrevista até hoje. Legal. E eu procuro um brilho nos olhos deles. E o brilho que eu procuro, às vezes não é brilho sobre vender doce, às vezes o brilho, a gente tem que descobrir o que motiva cada franqueado nosso. Talvez tenha franqueado que o que motiva é dinheiro. Eu não acredito que seja só dinheiro, mas é dinheiro. Então, você tem franqueados investidores. Então, você tem que trabalhar com eles assim. Despertar o que motiva neles. Mas com brilho no olho, independente do que te brilhe o olho, faz muita diferença. Então é isso, busque o que você for fazer com brilho nos olhos. Pode ser piegas, mas é muito verdadeiro. Para mim, é a essência da vida. Muito bem. Não esperem o momento perfeito, construam o seu legado. Não esperem autorização, ocupem, influenciem e liderem com a potência que cada uma de vocês tem. Estamos juntas nesse movimento. Mais uma vez, quero agradecer aqui a Silvana, a Thaís, a Mel. Muito obrigada por estarem aqui conosco, participarem desse nosso episódio. Tenho certeza que influenciará muitas outras mulheres no nosso franchise e fora dele também. E para você que nos acompanha, continue ouvindo o Fala Franchise, o podcast da BF. Não esqueçam de adquirir o livro Mulheres no Franchising, edição Poder de uma História. Vamos deixar aqui embaixo o caminho para que você consiga adquirir o seu exemplar. E esse podcast foi um patrocínio da Suits, a plataforma que oferece diversos recursos para a gestão de redes de franquias e filiais com mais de 25 módulos integrados. Não deixe de conhecer. Meu muito obrigada, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio.